Tá. Então vamos lá, meus caros. O tema de hoje, então, é sobre processo coletivo nos tribunais. Bom, o sistema processual civil, o Código de Processo Civil, esse que nós estamos estudando, vocês estudaram, né, aliás, ele é de 2015, mas entrou em vigor em 2016, ele teve uma das vigas mestras do sistema, justamente o fortalecimento e aperfeiçoamento dos incidentes nos tribunais, de modo a que se pudesse proferir julgamentos coletivos, numa tacada só, num julgamento só, decidisse ali vários casos. Então, nós temos ali o que se chama de casos repetitivos. Casos repetitivos que são decididos também de forma coletiva. E autores como Fred Didier e o Hermes Zanetti trabalham essa perspectiva de casos repetitivos como também sendo um processo coletivo no âmbito dos tribunais. Então é disso que nós vamos falar na aula de hoje, do chamado processo coletivo no âmbito dos tribunais. Tem até um capítulo aí próprio da apostila que eu mandei para vocês, que é salvo engano, o capítulo 8. Então é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, processo coletivo no âmbito dos tribunais, ok? Então, por quê? Algumas premissas, então, que nós vamos trabalhar, né? Então, acerca disso. Você pode trabalhar isso no estudo dos precedentes, no processo civil, até estou gravando uma aula sobre isso. Aliás, vai vir uma enxurrada de aula essa semana, porque eu vou gravando aos poucos, eu demoro muitas vezes para salvar, né? Eu acabei de gravar agora um vídeo sobre organização administrativa, no direito administrativo, ficou a tarde inteira só salvando. Então, eu até montei um quartel-general aqui para eu ter várias fontes, né, de salvamento. Então, olha aqui o que nós vamos estudar, então, na aula de hoje, né, na perspectiva aqui, deixa eu entrar no slide. Então, nós vamos ver, esses 5 tópicos. 5 tópicos, então, nós vamos ver a chamada designação genérica, então, do chamado incidente de julgamento de casos repetitivos. Então, nós vamos chamar genericamente de incidente de casos repetitivos que são julgados no âmbito dos tribunais. Então, é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. Segundo, o caso repetitivo ou questão de direito repetitivo. Então, nós vamos trabalhar, explicar isso que vem a ser. E o processo coletivo como gênero, englobando, então, as ações coletivas e o incidente de julgamento de casos repetitivos como espécies. Então, esse é um outro ponto. E ainda, o outro ponto, o julgamento de casos repetitivos que apresenta uma natureza híbrida. E trouxe aqui até alguns precedentes do STJ. E o sistema de casos repetitivos, se ele é um caso piloto ou processo modelo. Então, esse tema é o tema de hoje, tá? E ainda essa semana, se Deus quiser, ainda até amanhã, eu vou tratar com vocês sobre o ativismo no âmbito do processo coletivo, que é um dos princípios que estão aí também, que era para ter apresentado semana passada, mas não deu tempo, acabei tendo alguns problemas. E até fiz alguns outros estudos, né? Por exemplo, uma abordagem conceitual do que é ativismo, uma tomada também de posição, fiz várias críticas aí, eu até estou reescrevendo esse material que eu mandei, depois eu reencaminho para vocês, tá bom? Então, tudo bem aí? Então vamos lá. Vocês preferem ficar olhando o slide ou querem olhar para minha cara mesmo? Por mim, tanto faz, né? Bom, Eu vi sua cara, mas tudo bem. Tá aparecendo aí? Tá me vendo? Tá, tá. Beleza? Agora nós estamos vendo. Melhor. Os tópicos são aquele, tá? Então vamos lá. Vocês vão ver minha cara, então. Bom, o primeiro tópico, então, que eu coloquei para vocês é o chamado a designação genérica. Então, o que é o incidente de julgamento de casos repetitivos? Então, como eu acabei de dizer, essa expressão incidente é um gênero, né? Então, e a gente extrai disso do artigo 928 do Código de Processo Civil. E a partir dali, né, deste gênero, que é o incidente de julgamento de casos repetitivos, então, nós temos, então, duas espécies. Primeiro, o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas de recursos repetitivos, de demandas repetitivas, e os recursos especial e extraordinários repetitivos. Então, é um primeiro ponto que vocês precisam mentalizar, né? O IRDR,
ele está previsto no artigo 976 até 987 do Código de Processo Civil. E os recursos especial e recursos extraordinário repetitivos estão lá no capítulo dos recursos, que falam no artigo 1036 até o 1040. Então, estes assuntos eu costumo trabalhar nas aulas de recursos. Logo após, no estudo dos recursos, eu trabalho recurso especial, extraordinário e repetitivos, que a gente vai falar sobre o que vem a ser o recurso especial, o recurso extraordinário e o sistema repetitivo, né, inerente. E depois, também nós vamos falar, a gente trabalha os incidentes, né? Até estou gravando especificamente uma aula sobre isso. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é no contexto do processo coletivo. Então, até eu lembro, vocês já viram esta matéria, né? Nós já estudamos isso, tá? Bom, esses incidentes, eles existem porque eles visam, então, a formação de um bloco. Eu coloquei essa expressão para vocês aí na apostila, é o famoso bloco normativo. Então, ou seja, porque as normas ali advindas dessas espécies, elas devem se comunicar reciprocamente, formando um sistema de julgamento de casos repetitivos. Ou seja, esse sistema, esse microsistema, ele foi criado para que você instaure esse incidente no tribunal, e o tribunal, de uma tacada só, ele decida vários casos. Né? Num julgamento só, ele decida vários casos. Então, essa é uma perspectiva que você precisa mentalizar. E esses dois sistemas, o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o RESP e o RE repetitivos, são justamente os principais instrumentos utilizados nos tribunais para fazerem julgamentos repetitivos. Lembrando que o RESP é da competência do STJ, e o RE, o recurso extraordinário, é da competência do STF. E o RESP, então, a questão de fundo, né, mesmo 90% dos casos, você está alegando que houve violação negativa de vigência a uma lei federal. Lei federal. E o recurso extraordinário, a maioria dos casos, é negativa de vigência ou contrariedade à interpretação da Constituição Federal. Então, a partir do momento em que esses recursos são colocados no sistema repetitivo, estas teses ali formuladas, o julgamento que ali vier, vai ter eficácia vinculante. Vai vincular a todo o judiciário daqueles que estiverem abaixo. E o IRDR, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, ele é próprio dos tribunais locais, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Então, olha que interessante. Até o primeiro IRDR que nós tivemos aqui em Minas Gerais foi o famoso caso Uber, né? Que havia aquela discussão acerca se o Uber era legal ou era ilegal, e instauraram um incidente de resolução de demanda repetitiva, o famoso IRDR, no Tribunal de Minas, né? Que é da competência do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Instauraram no Tribunal de Minas, e o Tribunal de Minas disse que em Minas Gerais o Uber é legal. Então, qual foi o efeito prático disso? Foi uma decisão só, e que solucionou diversos casos, né? Centenas de processos que tinham sido propostos perante Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Betim, Contagem, Belo Horizonte, ou seja, essas cidades grandes que têm uma demanda por Uber muito grande. Então, reparem, todas as demandas que questionavam a legalidade do Uber tiveram que ser julgadas improcedentes. Então, reparem, esse caso é emblemático. Se instaura um incidente no tribunal, o tribunal, então, ele profere uma decisão, e essa decisão proferida, ela resolve uma tese jurídica. E ela vai solucionar diversos casos. Por isso que a gente chama, por isso que é chamado pelo Fred Dier e o Hermes Zanetti de processo coletivo no âmbito dos tribunais. Porque por meio de um incidente que é instaurado, você resolve uma gama gigantesca de processos que são solucionados. Então, esta é uma primeira ideia que você precisa mentalizar, ok? Então, os escritores do assunto, né, eles afirmam, então, que isso faz parte do chamado microsistema, do microsistema de processos coletivos. E o IRDR e o RESP, o RE repetitivos, então, seria um microsistema de julgamentos de casos repetitivos, ok? Então, essa é uma primeira ideia que você precisa mentalizar, tá bom? Eu não gosto de falar a palavra microsistema, porque quando se fala em micro, dá a impressão que existe um macro, né? Então,
eu acho um pouco atécnico falar disso, mas enfim, tem umas brigas doutrinárias aí muito bestas, né? Que a gente vê. Então, essa era essa perspectiva aqui, o balãozinho amarelo, tá? O incidente julgamento de casos repetitivos. Então, nós temos o IRDR e nós temos o RESP e o RE repetitivos, tá? Então, você tem que se lembrar também do que nós falamos lá em recursos, tá? Lembrando, só um detalhe interessante. Nós podemos ter o recurso especial no STJ, o recurso extraordinário no STF, que não tem a necessidade de demanda de massa, não tem vários casos repetitivos, né, para que se coloque nesse sistema de julgamento repetitivo. Pode ter um RESP ou outra, uma situação ou outra, que não haja necessidade, então, desse julgamento repetitivo. Então, nós podemos ter o RESP ou o RE como, ou o RESP ou o RE repetitivo. Quando ele é colocado no sistema de julgamento repetitivo, a tese ali decidida, ela vai ser vinculante. Vinculante. É uma outra questão interessante que foi implementada nesse novo Código de Processo Civil, é o artigo 927. O 927 fala ali das decisões que são vinculantes, né? E nós temos as decisões de controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, e nós temos ali as decisões em RESP, repetitivo, RE repetitivo, ou IRDR. E temos também o IAC, que é um outro incidente. Tá? Tô recebendo aqui um monte de notificações do Covid. Meu Deus, de mortes. Né? Para de chegar essas coisas. Bom, o próximo tópico. Que eu dei nome aqui de caso repetitivo ou... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, o próximo tópico aqui que nós vamos falar agora é o do caso repetitivo ou questão de direito repetitivo. Bom, o que é repetitivo aqui é o caso, né? Não, desculpe, não é o caso, mas a questão de direito que é repetitiva. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa mentalizar. Não é o caso em si, né? Mas a questão de direito. Então, você pode ter uma infinidade de casos, com a mesma questão de direito sendo discutida, ok? Então, e estes incidentes, eles são cabíveis, né? Quando você tiver uma mesma questão de direito, que está se repetindo, né? Obviamente, por várias vezes em várias localidades. Então, podendo ainda a repetição se dar em processos pendentes ainda, né? Que ainda não são repetitivos, mas há uma perspectiva de ser uma potencialidade. Então, e a questão pode ser de direito material ou de direito processual. Então, não importa essa questão de direito material ou de direito processual. Nós temos entendimentos do STJ que afirma que já disse, né, que afetou para o sistema de julgamento repetitivo uma questão envolvendo, por exemplo, agravo de instrumento, sobre competência a ser debatida no caso de processos coletivos. Então, é uma questão processual. Então, não importa se a questão é processual, se a questão é de direito material. Pode ser objeto de julgamento repetitivo no âmbito do STJ ou do STF, seja questão de direito material ou seja questão de direito processual. Ok? Então, essa é uma outra observação muito importante. Então, qualquer que seja a natureza, você tendo ali processos massificados, né, vários casos decidindo ou debatendo a mesma questão jurídica, então poderá ser objeto de incidente de casos repetitivos. Bom, olha só, um incidente muito interessante que foi julgado foi o valor da indenização de dano moral no caso da Samarco e Mariana, né? Então, ali, o que se teve ali em debate foi uma questão fática, né? Mas foi uma questão excepcional, porque, obviamente, essas questões, elas envolvem, julgamento repetitivo, envolve teses jurídicas, mas o caso da Samarco, tendo em vista a excepcionalidade, né, da situação, então acabou sendo também uma situação excepcional.
porque o fato que gerou a indenização por dano moral. Então, foi ali objeto de julgamento de incidente de demanda repetitiva no STJ, ok? Já estou com dor de cabeça. Continuando. Deixa eu compartilhar de novo. Bom, a terceira questão. Processo coletivo como gênero e ações coletivas e incidentes de julgamentos de casos repetitivos como espécies. Bom, com relação a esse terceiro item, né, você tem que mentalizar a seguinte ideia, que o IRDR, ele pressupõe que haja uma mesma questão de direito, que está sendo discutido, então, em vários casos, né, pendentes. Então, há diversas pessoas que estão discutindo uma mesma questão. E o simples fato disso acontecer já autoriza a instauração do incidente, ok? Então, o IRDR, o incidente de julgamento de casos repetitivos ou a afetação no sistema de RESP repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, isso é considerado um tipo de processo coletivo. Uma vez que, por que é considerado um tipo de processo coletivo no âmbito dos tribunais? Porque nós vamos estar tutelando um grupo de pessoas que estão debatendo aquela tese jurídica, ou aquela questão fática, né, que foi uma questão excepcional ali, como eu disse, no caso da Samarco, em Mariana. Então, assim sendo, nós podemos dividir, então, o processo coletivo como ações coletivas, que aí é a ação civil pública, ação popular, mandado de junção, mandado de segurança, né, coletivo, né, obviamente, e as ações de controle de constitucionalidade. Então, essas são as ações coletivas. E nós temos também os chamados incidentes de julgamentos de casos repetitivos, que aí vem o RESP repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo e o IRDR. Então, incidente de resolução de demanda repetitivo no âmbito dos tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal. Então, isso integra o bloco de tutela coletiva dos direitos. Então, a tutela coletiva ela pode se dar por meio da propositura de ações ou por meio de incidentes nos tribunais. Então, essa é uma perspectiva que eu gostaria que vocês mentalizassem, tá? E quando você propõe uma ação coletiva, obviamente o propósito é formar a coisa julgada, né? Agora, coisa julgada que vai afetar, né, se for favorável, né, ela vai beneficiar toda a coletividade. Não sendo favorável, permite-se a sua repropositura ou a discussão via ação individual. Pois bem, no que tange ao incidente de casos repetitivos, ou seja, se você instaura um IRDR no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ou se é colocado no sistema de recursos repetitivos, o RESP e o RE, o propósito ali é formação de tese jurídica. Esse é um ponto que vai ser aplicada a outros casos similares. Então, há uma pequena diferença aqui. Então, a ação coletiva, ela visa a formação da coisa julgada e afetar os interessados naquela solução daquele conflito, ao passo que o incidente de julgamentos repetitivos nos tribunais, ele visa, então, formar uma tese. E essa tese, ela é vinculante, ela vai vincular a todos. Lembra desse caso que eu contei para vocês do Uber, né? Então, quando instauraram o IRDR no Tribunal de Justiça de Minas, o Tribunal de Minas falou que o Uber é legal, então afetou e acabou vinculando todos os juízes da primeira instância no âmbito do Estado de Minas Gerais. E, obviamente, todo o tribunal. Tá? Bom, não importa, então, se nós estamos falando de ação coletiva ou de incidente de processo coletivo nos tribunais. Em ambos os casos, a intervenção do Ministério Público é obrigatória. Então, o Ministério Público ele vai intervir ali, se ele não for o autor da ação, né, obviamente, ele vai intervir como fiscal da lei. É possível também a intervenção do amicus curiae, né, o amigo da corte, a realização de audiências públicas, justamente por causa da repercussão, né? Então, nós já vimos isso lá no devido processo coletivo, a necessidade da realização de audiências públicas.
causa da publicidade, né? Nós falamos lá na dimensão do princípio da publicidade, e o amicus curiae por causa do contraditório, né? A regra da participação, né? A abertura da participação, nós vimos lá na base psicológica também. Tá bom? Tudo bem, meus caros? Murilo, os legitimados continuam os mesmos do processo coletivo? Nas ações coletivas, sim. No âmbito do tribunal, são as partes, né, que podem suscitar o IRDR e o Ministério Público, né, no âmbito dos tribunais. E o RESP e o RE repetitivo, eles podem ser de ofício, né, ou a requerimento no âmbito do tribunal. Ok? Bom, o quarto item aqui, então. Julgamentos de casos repetitivos apresentam uma natureza híbrida. Bom, o que significa isso? Natureza híbrida, né? Porque é uma dupla função. Essa é a ideia. Híbrida porque é uma dupla função no caso do julgamento dos casos repetitivos, né? Então, ou seja, o sistema ele tem mais de um propósito. Então, é dupla função. Então, qual que é a primeira? Primeira função, ele é uma técnica de gestão e julgamento de processos que estão pendentes. Olha aí, Marcos. Se estão processos que estão pendentes, então é o interesse das partes que suscitaram ou que vão suscitar esse incidente no âmbito do tribunal. A segunda função é formar um precedente obrigatório, que é a grande trunfo, que é o grande super trunfo dos precedentes no âmbito dos tribunais, não é? E o RESP repetitivo e o IRDR, e o recurso extraordinário repetitivo, então eles visam a formação de precedentes vinculantes, né, obrigatórios, que vão, obviamente, afetar julgamentos futuros. Vão vincular o quê? Julgamentos futuros. Então, todas essas regras que versam sobre o IRDR, o RESP repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo, então, é o que integraria a base dos incidentes de julgamentos repetitivos. Então, e ora eles vão ter, eles vão ser trabalhados como uma técnica de gestão e julgamento de processos pendentes, ou como formação de precedente obrigatório, ou ambos, né? Ou ambos. Eu entendo que é ambos. Ele tanto é uma técnica de gestão de processos, como visa a formação de precedente vinculante. Então, e quando se instaura um incidente, né, no tribunal, também acarreta a suspensão de todos os processos. Todos os processos são suspensos, é o que se chama de sobrestamento. Então, até que se chegue a um veredito acerca de qual a ratio decidente, né, a razão de decidir, que vai ser objeto daquele incidente, que vai ser qual a tomada de decisão, né, que vai ser ali feita naquele incidente. Então, e uma vez fixada a tese jurídica, então vai ser aplicada a todos os casos que estão ali suspensos, porque se forma um precedente vinculante. E essa técnica de gestão, né, então, o que o tribunal faz? Ele escolhe alguns casos, né, alguns processos pendentes para a fixação da tese jurídica, ou seja, ele manda ali subir, né, ou ele faz uma análise por amostragem. Então ele julga ali, ele vai analisar ali, por exemplo, no RESP repetitivo, no recurso extraordinário repetitivo, ele manda parar todos os recursos no Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, só sobem para o STJ ou para o STF uns 2 a 5 casos, e eles fazem julgamento por amostragem. Então, e a tese ali fixada, depois ele comunica aos tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, onde os processos estão parados, suspensos. E se o que o STJ ou o STF decidiu for contrário ao que tivesse sido decidido no Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, esses tribunais vão ter a oportunidade de se retratar, de formular uma nota, de se readequar àquilo que o STJ decidiu ou àquilo que o STF decidiu. Então, esse é um ponto muito interessante. É muito cômodo, né? Ao invés do STJ decidir centenas ou milhares de recursos, não, ele vai lá e põe no sistema repetitivo, manda suspender todos os processos no Brasil inteiro, manda subir só 2 a 5 recursos e julgam por amostragem.
É o que a gente chama de teoria da sopa, né? Não precisa beber a sopa inteira. Ele vai lá e toma uma colher, né? E fala, a sopa tá boa. Não, põe mais sal, né? Então, guardar as devidas proporções é basicamente isso que acontece, né? Bom, então, com relação à formação do precedente obrigatório, é importante, já que ele vai vincular o judiciário inteiro e o Brasil inteiro, que o que o STJ decide vale para o Brasil inteiro, que o STF decide vale para o Brasil inteiro, no sistema repetitivo, né? Então tem que ter um respeito a um contraditório de forma ampliada, né? E também deve ter uma fundamentação exaustiva. Daí se falar da presença do amicus curiae, do Ministério Público, ouvir a opinião do Ministério Público, ouvir amicus curiae, né, amigos da corte. Então, se possível, realizar audiências públicas, porque nós vamos estar falando de uma decisão só que vai vincular o Brasil todo. Então, é claro que tem que ter um chamado contraditório ampliado, eu uso essa expressão lá na apostila, que eu mandei para vocês, e principalmente uma fundamentação exaustiva, que deve sopesar todos os pontos. Todos os pontos. Então, exaurir os argumentos. Né? Seja eles favoráveis, seja eles contrários. Então, isso tem que ser introjetado dentro da decisão. Então, quanto mais qualificada a decisão, melhor. Porque nós estamos falando de afetação para casos futuros. Nós estamos falando de formação de precedente vinculante. Então, isso vai afetar casos futuros. Então, isso é um ponto bastante importante aqui. Ok, meus caros? Ela estava compartilhada, não. Tô ficando doido. Desculpe, eu tô com dor de cabeça, tá? Eu tô meio lerdo. Meio passado. Último tópico, então. Sistema de caso repetitivo é piloto ou modelo? Bom, essa é uma questão interessante. Piloto ou modelo? Quando a gente fala que é caso piloto, o que significa isso? Quando é caso piloto, um caso é escolhido. Escolhe um caso. Vocês estão me vendo? Então, né? E esse caso que vai ser o escolhido que vai conduzir a discussão, que vai ser objeto da discussão. E aquilo que foi decidido naquele caso vai ser fixado a tese. Ok? Então, isso é o que a gente chama de caso piloto. Agora, modelo, processo modelo, é quando o tribunal ele verifica que há um direito repetitivo, há uma série de casos que estão discutindo a mesma tese, e aí ele instaura um incidente para fixar a tese, só que ele faz isso em abstrato. Ele não analisa o caso concreto. Ou seja, ele não escolhe um caso com sobressamento dos demais. Ele apenas averigua, olha, há um caso repetitivo e nós vamos fixar aqui uma tese padrão, né? Então ele fixa a tese e os juízes, né, onde que estão tramitando os casos reais, é que vão julgar de conformidade com a tese fixada. Então, neste chamado caso, processo modelo, o tribunal apenas fixa a tese. A tese. Então, o nosso sistema, ele é um sistema de 2015, no Código de Processo Civil de 2015, ele adota o sistema misto. Por quê? No caso do incidente de casos repetitivos, o que acontece? Vai ser instaurado, e ali nós estaremos diante de um caso piloto, ou seja, vai ser escolhido, como eu disse, 2 a 3 processos reais e vão ser sobrestados os demais. Aqueles que não foram escolhidos vão estar suspensos. Então, e a partir disso, né, ele vai fixar uma tese padrão. Então, se ele vai fixar uma tese padrão, é o modelo do caso, é o sistema do caso modelo. Então, mesmo que haja desistência do recurso que tiver sido interposto, o processo prosseguirá. Então, segundo o Fred Dier e o Hermes Zanetti, nosso sistema é um sistema misto, né? Um sistema híbrido. Então, ele adota tanto o caso piloto, porque nós temos uma escolha de alguns casos, alguns processos que vão subir para o STJ, vão subir para o STF, ou que vão ser apreciados pelo tribunal no IRDR,
e haverá o sobrestamento. E o tribunal ali, de fato, está analisando um caso concreto. Então, é um ponto interessante para você mentalizar. Ok, meus caros? Então, recapitulando aqui, o que nós vimos? Então, nós vimos essa designação genérica do incidente de julgamento de casos repetitivos. O que se julga, então, é questão de direito repetitivo. Né? Aliás, é uma única questão de vários casos repetitivos. O processo coletivo é um gênero no qual nós temos como espécie as ações coletivas e os incidentes de julgamento de casos repetitivos como espécie. Nós temos esse julgamento de casos repetitivos, tem natureza híbrida, e o sistema brasileiro adota um modelo também híbrido de caso piloto e caso e processo modelo. Ok, meus caros? Então, tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês está previsto lá no material que eu enviei para vocês, tá bom?